You and my president. Olá, muito bom dia. O Sports Box hoje tem o prazer de estar com o Thiago Veras, repórter da Super Rádio Tupi. E a gente vai bater um papo com ele, falar sobre a mídia esportiva, falar um pouquinho dessa rotina dura que muita gente quer e que a gente não pode deixar de falar a verdade, né? E que nem todo mundo consegue, né, Thiago? Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É uma rotina que é dura, não tem final de semana, não tem feriado. Como que você consegue lidar com toda essa falta de tempo e toda essa informação chegando desvairadamente? Bom dia, legal estar participando com vocês. É isso aí, cara. O jornalismo é assim, você não tem tempo específico em relação a horas de trabalho. Ele é praticamente 24 horas trabalhando. Você sabe quando você entra, mas não sabe exatamente quando você vai sair. Automaticamente, com o passar do tempo, você vai se acostumando, você pega um perfil profissional, você vai ganhando experiência e sabe lidar com determinadas situações, mas é um dia inteiro num trabalho de apuração, num trabalho de pegar a sua fonte, de descobrir a notícia, ou então desdobrar essa notícia. Quando o material chega, né, limpo ao ar, a matéria vai pronta, é fruto de um grande trabalho por fora. Não é fácil um dia a dia, um relacionamento em redação. O meio tem as suas vaidades, né? O meio tem as suas individualidades. Então, essa é basicamente uma rotina de um jornalista. O rádio, isso é muito mais intenso, junto com o site, porque hoje são os dois principais veículos que diretamente passam a informação, que buscam a informação, até melhor dizendo, que vai dar uma notícia em primeira mão. A TV é mais uma ilustração, são alguns jornalistas num estilo comentarista, né? Outros que possuem blog e que tem essa coisa mais da apuração de ter uma notícia. Isso vai ser mais de um repórter de site ou de rádio. Então é mais ou menos esse o caminho, é mais ou menos assim que um jornalista ele passa o seu dia a dia atrás das melhores matérias, né, atrás dos melhores programas, enfim. É uma coisa bastante estressante que requer realmente muito envolvimento seu. A gente abdica às vezes de aniversário, churrasco com a família, passar o fim de semana com a namorada, eu vou para a praia, porque a rotina é muito forte de trabalho. Você citou a questão das fontes, é um ponto fundamental para o jornalista. Como é o seu relacionamento com fontes? Como você faz fontes? Onde você faz fontes? Você que cobre o Botafogo diariamente, como é o seu relacionamento com as fontes dentro e fora do Botafogo? Porque a principal graça do jornalista, do repórter, é você passar uma notícia em primeira mão. Ou, se não, você não conseguiu ser o dono, né, o pai da notícia, digamos assim, você repercuta da melhor forma possível. Para que você tenha essa notícia, você tem que ter a fonte, né? O meio da fonte com a notícia é o trabalho de apuração. Então, como que você consegue a fonte? No seu dia a dia. Eu vou ficar seu amigo, eu vou te ligar, eu vou procurar saber, vou passar credibilidade a você. E automaticamente, você tendo a confiança, vendo como é que é o meu perfil, você passa a ser um cara que tem um contato direto comigo. Isso vai passando dia após dia, dia após dia. No meu caso, sendo um setorista de clube, eu estou ali diariamente, então a pessoa marca a minha cara, a pessoa escuta o que eu falo, a pessoa lê nas redes sociais o que eu publico. Então é assim, é o dia a dia. É a tua linha de trabalho, como você adota, a tua experiência, você vai mantendo contatos, e a partir de um certo momento, aquela pessoa se torna uma fonte. Ela passa a ter a confiança e a credibilidade no que você vai passar para ela poder te alimentar. Às vezes te passa uma informação em on, autoriza a falar o nome, às vezes te passa uma informação em off. Ela te diz o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não quer ser revelada para não saber, obviamente, quem é que vazou a notícia, porque pode agradar uns e pode desagradar outros, né? Você falou da questão da informação em on e em off. É meio que um tabu no jornalismo essa questão dessa informação. Quando te passam uma informação pesada
em off, como você age? Você leva que uma fonte deu, você fala o nome da fonte para os seus superiores, para eles permitirem que a notícia vá ao ar, ou você só fala que foi em off? Olha, eu particularmente no trabalho na Rádio Tupi, por exemplo, eu tenho a liberdade de criar o meu material. Eu vou para o clube, tem entrevista coletiva, às vezes com o assessor de cada um tem as entrevistas exclusivas. Eu tenho a liberdade de poder criar o meu material, de fazer a minha pauta. Lógico que às vezes eu também recebo, né, de outra pessoa da rádio, de quem vem mais acima, parte de reportagem ou até mesmo de uma direção, enfim, algum tipo de informação para eu apurar. Mas geralmente sou eu que descubro, eu que crio e obviamente eu passo o que está sendo falado, né? Mas a relação de você conseguir uma notícia em off é muito simples: credibilidade. Se eu confio em você e você está me passando uma coisa em off, eu tenho que ter muita, né, credibilidade para poder transmitir. Por quê? Em off eu estou dizendo que fulano me passou, sem dar nomes, eu consegui através de uma pessoa ligada ao clube. Se a notícia não se concretizar, alguém externo pode achar que é o quê? Chute meu, né? Se eu falo que o presidente do clube me disse, estou botando na boca dele. Se não der certo, cobrem dele. Mas se, vamos supor, o presidente não me passa nada em on, diz em off, o negócio não funciona, aí eu que fico mal, porque a notícia não se concretizou. Aí você fala assim, mas aí como é que você procede? Você xinga o cara? Você discute? Não, você vai, às vezes aconteceu um ruído na comunicação que aquele determinado negócio não deu certo. Agora, se você vê que, por exemplo, 2, 3 coisas estão saindo da mesma pessoa e que não são verdades, aí você já desconfia. Por quê? Porque essa pessoa não vai ser a sua fonte. Não é com quem você tenha credibilidade, né, intimidade para poder apurar algum tipo de negócio. Às vezes isso rola bastante. Às vezes você pergunta para um dirigente ou para um próprio jogador e o cara fala assim para você, não tem nada a ver não, é mentira. E daqui a pouco você vai ver que tem. Então, a fonte, ela é uma rotina, ela é uma situação diária e credibilidade para você receber alguma coisa em off e ter, né, o peito estufado para você passar e assumir o que você está passando, sem dar o nome de quem, obviamente, te disse tal informação, tal notícia. Como é o lado torcedor? Você trabalha com futebol. Pergunta. É o setorista de um clube grande, o Botafogo é um dos maiores clubes do mundo, a gente pode afirmar assim. E você tem o seu lado torcedor, todo jornalista tem, apesar de negar. Como você trabalha com ele? Cara, geralmente o jornalista realmente ele não quer explanar, né? Ele não quer revelar o seu clube, por quê? Porque mexe muito com a paixão de quem está de fora. O torcedor nem sempre entende. Se eu faço uma matéria positiva, eu sou legal. Se eu faço uma crítica, eu já sou polêmico. Então, se eu falar que eu torço para A ou B, a polêmica vai se transformar em uma coisa pejorativa. Isso aí é fato, o jornalismo convive com isso. Eu não escondo. Eu sempre fui vascaíno e por 5 anos trabalhando no Botafogo, meio que virei um torcedor botafoguense. Hoje eu tenho essa divisão assim na minha cabeça, no meu lado particular, porque eu sou jornalista, mas acima de tudo eu sou o Thiago. Eu tenho minha profissão, mas eu tenho a minha pessoa. Eu sou um ser humano, tenho as minhas coisas particulares que eu não devo, vamos dizer assim, satisfação a ninguém. Eu tenho que ser profissional no meu trabalho para saber lidar, separar a paixão da cobertura. Quando você faz, por exemplo, eu faço um jogo do Flamengo, o Flamengo fez o gol, eu estou numa ponta atrás do gol, o locutor me chama, foi gol do Mengão, cabeçada, fulano, papapá, Mengão, cresce a torcida. Eu não posso fazer assim porque eu cubro Botafogo, porque eu não sou torcedor do Flamengo, foi gol do Flamengo aí, então, não pode ser assim. Então você tem que ser profissional. No microfone, quando você segura ele, você sabe aonde você está lidando, você está numa empresa gigante no mercado, você está falando para uma torcida gigantesca que você tem que passar a credibilidade da notícia e a credibilidade do lance, né? No caso, uma ponta ali atrás do gol não tem informação nenhuma, tem a descrição da jogada, você tem que passar com emoção, vibração. Então ali você tem que saber separar o lado torcedor
que todo jornalista tem, como todo ser humano que gosta de futebol tem, do lado profissional, onde você vai dar a sua informação. É difícil? Não é fácil não. Às vezes você está pé da vida ali, aí você não está dando certo o que você torce. Você tem que parar, respirar um pouquinho e falar, pô, peraí, aqui não é a hora. Né? Tem jornalista que vocês já devem ter percebido em várias imagens, né? Várias vezes, sai um gol, você está vendo um jogo para televisão, o cara faz assim, ó. Não pode. Hoje tem a associação, o repórter hoje em campo tem restrições. Ele não pode entrevistar os jogadores antes e nem no intervalo. É uma medida da CBF em relação à rádio. Só a televisão que pode, porque paga o direito do campeonato. Então, tem pessoas fiscais hoje em dia no campo de jogo. Se você toma essa atitude, o cara vai lá, anota e daqui a pouco você está suspenso. Então, assim, eu te digo que quanto mais tempo você trabalha e mais experiente você fica, automaticamente mais vezes você vai saber lidar com a questão de separar o profissional da paixão, o lado torcedor, o lado jornalista. Tá gostando da conversa? Então não perca a segunda parte da entrevista com Thiago Veras amanhã, aqui no Sports Box, onde a paixão pelo esporte é mais intensa.